Hoje, no Papo da Madrugada, que começa daqui a um minuto, tem muita coisa interessante. Seja bem-vindo. Boa noite. Começando mais um Papo da Madrugada aqui no Instante News.1. Boa noite, Marcelo Campos. Boa noite, Ronaldo Rosas, e boa noite para você que está ligado aqui com a gente. Beleza? O Brasil está em ebulição, Marcelo, né? E parece que tudo acontece ao mesmo tempo. Essa semana tivemos a queixa formal do Brasil à Organização Mundial do Comércio, Trump estendendo o prazo de tarifas sobre os produtos da China, o Gabriel Galípolo, né, do Banco Central, dizendo que os programas sociais é que dificultam a redução da inflação no Brasil. E tem mais coisa, né, Marcelo? Ah, claro que tem, não é só no Brasil não, viu, Ronaldo? Olha, Ah, tem uma coisa aqui que eu queria, ah, dessa manhã, né? O pastor Silas Malafaia. Isso aqui eu peguei no Metrópolis, né? Foi incluído em investigação com Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Segundo a Polícia Federal, Malafaia está obstruindo a investigação que apura a suposta trama golpista. Agora, Marcelo, o incrível disso tudo é que o Malafaia não recebeu a notificação da Polícia Federal ou de qualquer agente público, né? Ele viu lá um blogueiro, apresentador da Globo News, anunciando essa notícia, né? Que Malafaia é incluído em investigação da PF. Só que depois ele recebeu um telefonema da TV Globo perguntando se ele queria se defender. É muito cinismo, né, cara? rapaz, as coisas estão muito doidas aqui no Brasil. Como eu estava falando, não é só no Brasil, né? Você vê que a recompensa aí de 50 milhões de dólares oferecida pelos Estados Unidos na tentativa de capturar o ditador amigo do Lula aí, o Nicolás Maduro. Teve também o encontro do Trump com Putin, né? As novas sanções da Lei Magnitsky e agora em cima daquele programa Mais Médicos, né, que foi implantado no governo da Dilma. Teve a reunião do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo na Casa Branca. Mas se a gente voltar aqui para o Brasil, tem muita coisa ainda, rapaz. Olha, a condenação de mais 119 pessoas pelos atos do 8 de janeiro, a reunião de ministros do Supremo com os banqueiros para avaliar aí o impacto da Lei Magnitsky, o Lula continuando a provocar o governo Trump, o que não é novidade nenhuma, né? Teve também a denúncia do Felca, né? Que está Belka. aparecendo aí uma cortina de fumaça para a implementação da censura nas redes, usando as crianças como pretexto. Eu fiz até um comentário ontem sobre esse assunto, e anteontem, né? Já passa da meia-noite, e eu convido até o pessoal aí para assistir. Realmente é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E fora aquelas que a gente não citou aqui, mas todo mundo acompanhou aí nas televisões, nos rádios, nos jornais, nas revistas eletrônicas e nas redes sociais, né? Pois é, Marcelo, mas aqui no Papo da Madrugada, hoje vamos falar de três notícias que chamaram a atenção. Duas delas logo no início da semana, mas não tiveram a devida repercussão na mídia tradicional, que parece que está vivendo agora uma crise de consciência. É E verdade. a terceira é a iniciativa do Supremo de contratar influencers, pelo amor de Deus. Você viu os caras? A foto é incrível. Para melhorar a sua imagem, né? São movimentações bem interessantes e vamos começar com essa agora, Marcelo. Tá aí, o Gilmar finalmente reconhece excessos de Moraes. Será que o ministro Gilmar Mendes já está revendo suas posições, temendo uma eventual sanção da lei Magnitsky? Olha, Ronaldo, o cenário que a notícia descreve, né, é um típico caso entre a cruz e a espada, né, no campo político judicial.
O ministro Gilmar Mendes, ao mesmo tempo em que ele reconhece pela primeira vez alguns e somente alguns excessos, né, cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes, não rompe a barreira do corporativismo interno que existe ali no STF, né? Veja que essa postura aí é uma postura recorrente no tribunal, sobretudo quando algum dos seus membros é alvo de ataques externos, né? Mas eu vou te dizer, o que que eu acho que está acontecendo? Quando ele admite alguns excessos, ele sinaliza a percepção de que há críticas legítimas e que parte da opinião pública e da comunidade internacional tem fundamentos para questionar certas decisões. Mas quando ele mantém o apoio, ele evita também abrir brechas que vão fragilizar o STF perante os outros poderes ou até mesmo perante outros países, né? Quando ele reconhece aí parcialmente as críticas, o ministro Gilmar Mendes tenta se posicionar como uma pessoa equilibrada e sensata, né? Sem se alinhar cegamente ao Moraes, mas também sem entregar um colega às pressões externas, né? Eu acho que na cabeça do ministro isso pode manter a sua credibilidade junto a diferentes interlocutores. Mas, sinceramente, eu já disse isso no programa passado, né? Que por trás dessa aparente tranquilidade deve existir aí uma angústia muito grande, né? É claro que nessas conversas com políticos, advogados e empresários, ele tenta aí passar uma imagem de uma pessoa que atua para baixar a temperatura das críticas, né? E também para preservar o capital político do tribunal. Eu acho que admitir erros internamente é uma coisa, mas permitir que sanções estrangeiras enfraqueçam a instituição, aí já é diferente. Por isso que eu acho que ele está entre a cruz e a espada. Mas, Marcelo, se um ministro do STF for derrubado, né, ou isolado por uma pressão externa, vai abrir um precedente que pode atingir qualquer outro integrante no futuro, hein? Essa não seria uma razão central para o corporativismo dentro do Supremo? Olha, eu acho que o ministro Gilmar Mendes ele é muito mais político do que juiz. Ou melhor, do que ministro, né? Porque juiz ele nunca foi. No fundo, essa postura ambígua é um cálculo político aí, né? Que ele tenta passar a mensagem de que o STF não é infalível, mas que qualquer acerto de contas tem que vir de dentro do Brasil e não de fora. É o clássico: admito que erramos, mas quem corrige somos nós. Deve ser difícil, né, para qualquer um desses supremos, né, ter que baixar a bola, né? O próprio Gilmar Mendes, naquela entrevista que mostramos no programa passado, disse que nas manifestações, quando a população dizia que o Supremo é o povo, as pessoas estavam fazendo críticas à democracia constitucional. E aí saiu com essa aqui: na democracia constitucional não há soberanos, todos estão submetidos à lei. Eu só gostaria de saber, Ronaldo, se ele aí estava se referindo às leis interpretadas pelo Supremo ou à Constituição que todo mundo dali deveria seguir, né? Complicado, né, Marcelo? Muito. Agora, eu vou te mostrar uma outra notícia que me chamou bastante atenção. Isolar a extrema-direita é passo para defender a soberania, diz José Dirceu. A notícia saiu no portal Poder 360. Ele disse que as sanções impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil, contam com o apoio de um grupo político, único interessado e, na verdade, coautor da medida. Segundo Dirceu, a única coisa que realmente interessa à extrema-direita é livrar Jair Bolsonaro do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal e da prisão definitiva. Eu não sei se você lembra de uma frase polêmica do Zé Dirceu numa entrevista que ele deu ao jornal El País da Espanha. Ele falou que alguma coisa assim, era questão de tempo para a gente tomar o país. E teve outra, né, com relação à facada no ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi erro nosso, foi o que ele disse, né? Depois, ele ensaiou aí um arrependimento por ter dado essas declarações, mas é evidente que ele não mudou a sua maneira de pensar, né? E isso revela muita coisa, sobretudo diante dessas denúncias que estão pipocando aí. As declarações do Zé Dirceu, que você acabou de citar, carregam um peso simbólico e político muito significativo, né? Principalmente se a gente analisar hum, isso tudo
à luz do histórico de vida e do perfil ideológico dele. É questão de tempo para a gente tomar o país. Essa frase, ela não é apenas retórica inflamável, né? Ela mostra aí uma visão estratégica de longo prazo, típica daqueles quadros formados em militância revolucionária, né? O Dirceu sempre enxergou a política como um processo de conquista e, eu diria, de consolidação, né? De poder. Então, eu acho que nesse contexto, tomar o país não significa apenas vencer as eleições, mas transformar a estrutura de poder, as instituições e o modelo de sociedade de acordo com um projeto ideológico. Você vê o que está acontecendo aí no Brasil. O Dirceu é um ex-guerrilheiro e tem alinhamento histórico a regimes socialistas. Regimes socialistas aqui na América Latina, né? E aí eu vejo essa frase como uma espécie de reafirmação de um objetivo de hegemonia política. Não basta só governar, né? Tem que moldar o país de forma irreversível. E eu repito, olha o que está acontecendo aqui no Brasil. E sobre a segunda pérola que ele soltou, né, relacionada à facada do ex-presidente Bolsonaro. Erro nosso, Para mim é uma declaração ainda mais grave, né? Porque mesmo que ele né? não admita uma participação direta, o uso do pronome nosso, ele sugere aí um alinhamento de grupo, né? Um nós que se opõe ao ex-presidente Jair Bolsonaro e que poderia aí ter interesse na sua eliminação política ou até física. Se a gente interpretar literalmente, isso tudo que ele falou transmite a ideia de que para esse grupo a facada não foi apenas um ato isolado de um indivíduo, né? Mas alguma coisa que se encaixaria em uma lógica de acerto. E no PT, acertos não faltam, né? Acertos, sobretudo, para serem esclarecidos. Você lembra do caso do prefeito Celso Daniel? Esse é um deles e ficou muito famoso. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu de fato, né? E eu vejo o seguinte: no projeto de poder dessa esquerda vale tudo, inclusive métodos fora do jogo democrático tradicional. É aquela mentalidade de que os fins justificam os meios, né? Que é muito comum nessas lideranças revolucionárias. Mas no conjunto, essas frases não são apenas polêmicas, né? Elas revelam que a mentalidade revolucionária do Zé Dirceu não se dissolveu com o tempo e nem com a passagem pelos cargos institucionais que ele ocupou. Elas ecoam uma visão de projeto político de esquerda mesmo. E aqui no Brasil, como eu já disse, isso não é meramente eleitoral, é estrutural e parece que é irreversível, né? E que para eles as regras do jogo elas podem ser relativizadas para que eles possam alcançar os seus objetivos. Eu vejo a coisa muito séria, sabe? Olha, e bota séria nisso, Marcelo, mas você já ouviu aquela frase, né? Quem não deve, não teme. Pois é, parece que o Supremo Tribunal Federal anda com medo, né? Medo da opinião pública, é claro. Nessa semana, o presidente do STF tomou uma decisão curiosa, né? Para não dizer absurda. Convidou quatro influenciadores digitais de segundo escalão para uma imersão com um objetivo bem claro. Primeiro, melhorar a imagem da Corte Suprema perante a população. Agora me diga, Marcelo, é esse o papel de um tribunal constitucional? Olha, Ronaldo, o nosso Supremo deveria ser a mais alta instância da justiça no Brasil, né? O trabalho dele é julgar de forma técnica e imparcial e dentro da lei, não contratar influencers aí para polir a própria reputação. Mas essa estratégia aí levanta algumas perguntas. Será que a preocupação aí é mais com a aparência do que com a essência? Será que não seria mais eficaz conquistar aí o respeito com decisões justas, né, e não com ações de marketing? Quer dizer, o Brasil não precisa de um Supremo preocupado com curtidas e engajamento. Isso é uma coisa até fora de propósito, né? Ele precisa de um Supremo preocupado com a verdade, com a justiça e, sobretudo, com a Constituição. Supremo Tribunal Federal não tem que contratar influenciadores aí para melhorar a sua imagem, né?
Basta seguir a Constituição, Ronaldo, e agir com justiça, e ele vai ser naturalmente admirado pelos brasileiros. Que coisa, hein? Mas estamos chegando ao final do nosso papo de hoje e eu quero saber se você sabe quem deve tomar os remédios indicados pelo Dr. Trump. Olha aí, Dr. Trump tem o remédio certo. Magnitsky, um supositório. Que coisa, tamanho extra, que GG, hein? Você imagina isso? Olha, Ronaldo, esse supositório Magnitsky aí não é para qualquer um, não, né? Eu fico tranquilo porque nós, com certeza, não vamos fazer parte dessa lista, né? Mas o Tô fora, tô clima, fora. mas o clima no Supremo, rapaz, não deve estar nada bom. Olha só essa sátira aí. Opa, pessoal. Pessoal, parece que vai chover. Vai esfriar mesmo. O que foi isso? O que aconteceu? O quê? Que nada, bobo. Tava precisando de uma ajudinha aqui, pessoal. A Carmen te ajuda, né, Carmen? Eu. Que cabeça minha. Eu tenho o enterro do cachorro do meu vizinho de segundo grau. Com licença, vocês estão muito estranhos. O que está acontecendo? Como assim? Nada. Tá, então me ajuda aqui com uma coisa. Eu não posso. Mas você nem sabe o que é ainda. Eu já falei que eu não posso, que eu não quero. Barroso, como é que você sabe meu nome? Eu nem te conheço, hein? A gente trabalha há 9 anos no mesmo lugar, Barroso. Ah, tá, você trabalha aqui também, né? Naquela mesa que fica até bem longe da minha, né? É engraçado que a gente nunca nem teve muito contato, né? Não é verdade. É verdade, sim. Ô, Carmen, eu conheço o cachorro do teu vizinho também. Espera só um pouquinho. Qual o nome do cachorro? O quê? O nome do cachorro que vocês vão no enterro? O nome do cachorro é Sansão. Eu, a Carmen e os outros ministros também não podemos perder a oportunidade de dar adeus para Sansão. E você não pode perder a oportunidade de seguir a roupa paulosouza.oficial. Realmente, Marcelo, hoje aqui no Brasil está tudo muito esquisito e não dá para confiar nem na própria sombra, né? Hoje em dia, olha só, não dá mais para confiar nem na própria sombra. Olha o que diz a sombra, pelo amor de Deus. É, rapaz. Bom, nós ficamos então por aqui, né, Marcelo? Foi muito bom ter você aqui conosco, você que está nos vendo. E a semana que vem tem mais, hein? Tem mais Papo na Madrugada. Um abração. Valeu aí a companhia. Continue ligado aqui no instantenews.1. Acompanhe os nossos comentários, eles são diários agora. E se vocês gostarem, não deixem de dar o like, né? Porque isso ajuda muito a divulgar os nossos vídeos. Até semana que vem.